Neste vídeo aqui, nós iremos tratar sobre ideais finitamente gerados e algumas operações com ideais. Então vamos aqui tomar um anel A. Eu vou já assumir que o A é comutativo, né, seguindo o livro. Pegue um elementinho Azinho aqui desse anel A e vamos definir o seguinte conjunto. A é o conjunto dos AX, tal que X pertence a A. Tá? Esse conjunto ele é um ideal de A. Vamos verificar isso. Para verificar que um conjunto é ideal, eu preciso fazer três coisas, né? Primeiro, esse conjunto aqui ele é diferente do vazio. Então, se você considerar, por exemplo, A vezes 0, né? Isso vai dar 0 e ele pertence lá ao conjunto. Tá? Segunda coisa é que ele é fechado com a subtração, né? Então, imagine que se eu pegue dois elementos, vamos chamar esses elementos de Z e W em Azinho, né? Nesse ideal, nesse conjunto aqui, né? Então vão existir, né? Eu posso escrever o Z como sendo um AX e o W como sendo um AY, tá? Com XY pertencentes a A, já que eles pertencem a esse conjunto. Na hora que eu faço a subtração, eu vou ter AX menos AY, consigo colocar o A em evidência. Então isso fica como na forma do conjunto, né? A vezes X menos Y. Esse aqui pertence ao conjunto aqui. E agora eu preciso verificar mais uma propriedade. É verificar se esse conjunto ele absorve, né, multiplicações pela direita ou pela esquerda. Mas como eu estou assumindo que o anel é comutativo, só vou fazer pela esquerda. Então falta mais uma etapa. Então vou pegar, né, um elementinho qualquer em A e um elementinho qualquer nesse nosso conjunto. E vou fazer a multiplicação. Na hora que eu faço B vezes AX, pela comutatividade, vai ficar A de Bx e isso aqui pertence a A. Verificamos então que, de fato, esse conjunto é um ideal de A. Tá? A gente pode estender essa ideia para de vez de pegar um elemento, pegar vários elementos, né? E aí você vai ter o conjunto das combinações lineares aqui, tá? Desses elementos. Então seria se eu tiver A1 até AN, os elementos do conjunto vai ser definidos, o conjunto é definido por esses elementos aqui, A1x1 mais etc, mais a nxn, onde os xis pertencem a A e n é um número fixado inteiro positivo. Isso também vai ser um ideal de A. Então fica como exercício verificar isso, tá? Bom, esses ideais, né? Quando eu tenho um número finito de elementos e eu construo esse conjunto, né, que é um ideal, a gente vai chamar isso de ideal finitamente gerado por esses conjuntos, tá? Em particular, quando eu tenho um elemento só, a gente pode dizer que o ideal é ideal principal do A gerado por aquele único elemento. Bem, um exemplo, né, por exemplo, o conjunto dos inteiros, a gente sabe, né, que em Z, todo subconjunto de Z, né, é da forma... todo subconjunto de Z vai ser da forma NZ, né, algo assim, um múltiplo, né, o conjunto dos múltiplos. Isso aqui é o mesmo que, né, que o conjunto formado, né, gerado por N, né, para um N inteiro, né, seria o conjunto dos múltiplos de N. Então, uma vez que todo subgrupo de Z é dessa forma, né, e a gente sabe que todo ideal é um subgrupo em particular, né, então a gente tem que todo ideal de Z é dessa forma, é gerado por algum elemento assim. Então, todo ideal de Z é principal. E também é por isso que a gente diz que os inteiros é um domínio de ideais principais, porque todo seu ideal é principal. Um exemplo aqui. Imagine que você considera o seguinte conjunto. Considere I, eu estou nos inteiros, né? O conjunto dos inteiros, tal que 9 divide 21x. Tá? A gente tem que... I é diferente do vazio.
pois 0 pertence a i. De fato, né? Se você pegar x igual a 0, o 9 divide 21 vezes 0 é 0, né? Então 9 divide 0. Então beleza, isso é verdade. Se eu pegar dois elementos, né? X e y pertencente ao conjunto i, né? Então eu tenho que o 9 divide 21x e 9 divide 21y. Né? Logo, o 9 divide 21x menos 21y, ou seja, o 9 divide 21x menos y. O que isso me diz? Que x menos y está no conjunto i. Né? Então a gente conclui que x menos y pertence a i. Só falta mais uma coisinha para a gente checar que i de fato é um ideal de z, né? Então vamos pegar aqui x pertencente a i e um número inteiro qualquer, z. Então a gente verifica o seguinte, a gente tem que 21 xk, mesma coisa que 21x, né, vezes k. E como o x, né, pertence a i, a gente sabe que 9 divide 21x. Isso implica que 9 divide 21xk. Certo? Então, a gente tem que xk pertence a i. Né? Como o z é comutativo, só basta checar um lado. A multiplicação pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, essas três coisinhas mostram que esse conjunto i ele é um ideal dos inteiros. Né? O que a gente argumentou aqui em cima é que todo ideal dos inteiros é principal. Então, esse aqui é um conjunto que ele tem que ser principal. Né? A pergunta é, quem que gera esse conjunto? Quem que é o gerador desse conjunto? Agora você tem que lembrar lá como que a gente verificou, né? Quem que gera os subgrupos dos inteiros. E uma coisa é feita da seguinte forma, né? O gerador vai ser dado, ou pode ser dado, pelo menor elemento positivo do conjunto, tá? Então aqui o i, ele vai ser gerado por um elemento, tá? Onde d é o menor inteiro positivo em i, tá? Isso é uma coisa que a gente verificou lá na hora que a gente estava falando sobre subgrupos. Então veja, se a gente pegar x igual a 1, a gente vai ter 21x igual a 21. E 9 não divide 21. Tá? Então esse 1, né, seria o nosso menor inteiro positivo, ele não está lá no conjunto. Se a gente pegar x igual a 2, a gente tem que 21. Né? 21 vezes 2 vai ser 42, mas 9 não divide 42. Mas agora se a gente pegar x igual a 3, a gente tem que 21 vezes x vai dar 63 e 9 divide 63. Portanto, i ele vai ser gerado por 3. Tá? Esse é o menor elemento que está lá dentro e ele vai conter todos, né, todo mundo, ele vai ser gerado por isso. Bom, mas mais uma vez, reforçando, né? Ele é o menor porque na hora que a gente faz a construção de subgrupos, a gente demonstra dessa forma. Tá? Então vocês, lá aquela demonstração de como são os subgrupos do Z, né? Nos ajuda a entender quem são os geradores dos ideais. Bom, prosseguindo aqui, a gente tem a seguinte proposição. Se A é um anel comutativo com unidade, e se seus únicos ideais são os triviais, ou seja, o zero e o anel todo, então A é um corpo. Tá? Então isso é uma volta de um resultado que a gente viu no vídeo passado, que se eu tenho um corpo, os únicos ideais desse corpo são os triviais. Então aqui vale a volta. Tá? Eu tenho um anel com unidade cujos únicos ideais são os triviais, então esse anel é corpo. Tá? Então os ideais caracterizam aí se um anel é corpo ou não. Então vamos fazer a demonstração.
Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Por hipótese, né? A gente tem que A é anel comutativo com unidade. Então o que falta provar? O que falta para provar que o A é corpo, né? Então basta mostrar que para todo Azinho pertencente a não nulo, A possui inverso multiplicativo. Porque a gente já sabe que o A é anel comutativo, né? Tem unidade, então eu só preciso mostrar que todo elemento do anel possui um inverso multiplicativo. Todo elemento não nulo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Então a gente vai pegar um elemento qualquer. Então, tome A diferente de A0 em A qualquer. Tá? E a gente vai considerar o seguinte ideal. O ideal principal gerado pelo A. Tá? O que a gente sabe? Por hipótese, a gente sabe que os únicos ideais de A são o zero, né, o conjunto com o zero, e o anel todo, né? Como a gente pegou A diferente de zero, né? Como A é diferente de A0 e A vezes 1A pertence a A, né? A gente entende então que esse anel, esse ideal vai ser o anel todo, né? Então é isso. O anel possui unidade, né? Então ele está aqui em 1. Ele está aqui em A, né? Então 1 está aqui em A, ele vai estar aqui no ideal principal gerado pelo Azinho, né? Então assim, como 1A pertence a A é igual a Azinho, né? Existe um elementinho pertencente a A, tal que eu posso escrever o 1 dessa forma, A vezes R. O que a gente conclui aqui? Que o R é o elemento inverso do A. Essa aqui é a definição, né? Então, logo, R vai ser o A menos 1. Uma vez que a gente fez isso de forma genérica para qualquer A, né, segue então que todo elemento não nulo de A possui inverso multiplicativo. Então a gente conclui, né, que o A é corpo. Tudo bem? Então a gente... Essa foi a parte sobre ideais finitamente gerados. Agora a gente vai comentar, né, rapidamente aqui sobre algumas operações com ideais que a gente pode fazer. Tá? Então imagine aqui, eu estou com um anel, pode ser comutativo, com unidade, e eu pego dois ideais de A. Eu posso fazer as seguintes operações com esses ideais, que são operações em conjuntos, né? A demonstração desses fatos aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Então, dados dois ideais, a interseção de dois ideais é um ideal, tá? E dado dois ideais, a soma aqui, ó, né, I mais J, o que quer dizer? Eu vou pegar os elementos da forma x mais y, onde x pertence a I e y pertence a J, é também um ideal. E aqui eu tenho uma outra operação, que é o produto de I vezes J. Aqui tem que observar como que é feito, como são os elementos. Os elementos são somas finitas de produtinhos aqui de I com J, né? Cada xi está em I, cada y está em J, tá? Aqui vale uma observação que se a gente tivesse simplesmente tomado, né? Não tomado a soma, se a gente só tivesse escrito IJ como sendo o conjunto dos parzinhos, né? XY, com x pertencente a I e y pertencente a J, não conseguiríamos verificar a primeira propriedade, né, que seria a propriedade que ele é fechado com a subtração. Por exemplo, se eu pegasse dois parzinhos xy menos AB, por exemplo, né, com x e A pertencente a I
e Y e B pertencem a J, aqui a gente não tem como verificar que esse elemento pertence a IJ, de forma genérica, né? Então, a gente pega a soma desses parzinhos e aí sim a gente consegue verificar a propriedade de fechamento aqui com subtração, tá? Então, são verificações imediatas, tá? São algumas operações. E aí você pode constatar também, em termos de conjunto, temos algumas observações. Aqui também são proposições imediatas, né? O ideal I inter J, aqui, interseção de I com J, ele é o maior ideal contido em I e em J ao mesmo tempo, né? E, quer dizer, né, se a gente tiver um outro ideal que está contido em I e contido em J, ele obrigatoriamente vai estar contido na interseção de I com J. E uma outra observação é que o ideal I mais J, né, ele vai ser o menor ideal contendo I e contendo J ao mesmo tempo. Tá? Se tiver um ideal que contém os dois, ele vai conter a soma. Tá? Então a gente encerra por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre ideais primos e ideais maximais.